Tradutor, Anvar Dafa Ala Shekhar, Mahmoud Aguirre. Eu tenho que começar com confissão. Há pouco mais de 20 anos, eu fiz algo que me arrependi. Algo de que não tenho orgulho. Algo que espero que ninguém nunca saiba. Mas aqui me sinto obrigado a divulgá-lo. Risos. No final dos anos 80, e no momento da jovem imprudência, eu entrei na faculdade de Direito. Risos. Agora, lei na América é um certificado profissional. Você deve ter um diploma universitário e depois cursar Direito. E quando me tornei faculdade de Direito, eu não fiz bem. Para dizer o mínimo, não fui bem. Na verdade, me formei com a parte da minha turma na faculdade de Direito. O que tornou possível 90% acima. Risos. Obrigada. Eu nunca pratiquei direito na minha vida. O fato de ele não dar autoridade. Risos. Mas hoje, diferente de mim. Ao contrário do conselho da minha esposa. Quero remover a poeira de algumas dessas habilidades legais. Ou o resto deles. Não quero lhe contar uma história. Eu quero provar a condição. Eu quero apresentar um caso forte, baseado em evidências. E se eu me atrevo a ser um advogado? Vamos repensar como administramos nossos negócios. Portanto, mulheres e homens do júri, dê uma olhada no seguinte. Isso é conhecido como um quebra-cabeça de velas. Alguns de vocês podem conhecer essa experiência. Fabricado em 1945. Iniciado por um psicólogo chamado Carl Dunker. Carl Dunker criou esta experiência. Isso tem sido usado em uma série de experimentos em ciência do comportamento. Aqui está como, suponha que eu seja o experimento. Vou levá-lo para uma sala e dar-lhe uma vela. E algumas pastas de massa e alguns fósforos. Então você diz o que você deve fazer. A vela está instalada na parede. Para que a cera não frique sobre a mesa, o que você vai fazer? Muitas pessoas começam a tentar colar a vela na parede. Isso não vai funcionar. Tem alguém, eu vi outro. Eles estão se mudando para cá. Algumas pessoas têm uma ótima ideia de onde. Eles acendem o fósforo, derreteram a ponta da vela e tentaram prendê-la na parede. A excelente ideia, mas não funciona. E finalmente, depois de 5 ou 10 minutos, a maioria das pessoas descobre a solução, que você pode ver aqui. A chave para pular a chamada estabilidade do trabalho. Você olha a caixa e a vê apenas como uma tigela de pasta adesiva. Mas ela pode ter outro emprego. É um suporte de vela, aqui está o quebra-cabeça da vela. Quero lhe contar agora sobre a experiência. Inclua o quebra-cabeça de velas. Feito por um cientista chamado Sam Glaxberg. Atualmente ele está na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Este experimento demonstra o poder da estimulação. Aqui está o que ele fez, reúna todos os participantes. Vou calcular o tempo, disse ele, com que rapidez você consegue resolver o mistério. Ele disse a um grupo deles. Vou calcular o seu tempo até definir um padrão. Tempo médio normalmente necessário, até que alguém resolva esse quebra-cabeça. E para o outro grupo ele ofereceu recompensas. Ele disse, se você estiver entre os 25% do tempo mais rápido, você receberá $5. Se você é o participante mais rápido da experiência hoje, você ganha $20. Isso foi há vários anos, nós ajustamos com a inflação. Uma quantia decente por alguns minutos de trabalho. É um bom catalisador. Pergunta, quanto você foi antes? Este grupo para resolver o enigma? Resposta, demorou quase 3 minutos e meio a mais. 3 minutos e meio a mais, não faz sentido agora, certo? Quero dizer, sou americano, acredito no mercado livre. Mas não deve funcionar assim, certo? Risos. Se você quer que as pessoas façam melhor, você os recompensa, certo? Bônus, comissões ou seu próprio programa de realidade. Motivos, é assim que funciona. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Temos um catalisador contagioso. Refinar o pensamento e acelerar a criatividade. Mas ele faz exatamente o oposto. Pensamento tedioso e dificulta a criatividade. Curiosamente, não é uma anomalia. Eles foram repetidos várias vezes. Depois do tempo, por 40 anos. Esses catalisadores de emergência. Se você fizer isso, você entende. Opera em algumas circunstâncias. Mas em muitas tarefas eles não funcionam. Ou, muitas vezes, dói. Esta é uma das descobertas mais importantes.
em sociologia. Além disso, os mais ignorados. Passei os últimos 2 anos olhando para a ciência. Estimulação humana. Especificamente na dinâmica de estímulos externos. E estímulos subjetivos. E estou-lhe dizendo, não é nem perto. Se você olhar para a ciência, encontrará uma contradição entre o que a ciência diz e o que acontece no trabalho. E o que é perigoso aqui é que nosso sistema de gerenciamento de trabalho. Pense no conjunto de suposições e protocolos nos quais nosso trabalho se baseia. Como motivamos as pessoas e como aplicamos nossos recursos humanos. É inteiramente baseado em estímulos externos. Em torno de cenouras e palitos. E isso é bastante para muitas missões do século XX. Mas para as tarefas do século XXI, esse método mecânico de recompensa e punição não funciona, geralmente não funciona e muitas vezes também dói. Deixe-me mostrar o que eu quero dizer. Então Glucksberg fez outro experimento como este, onde ele apresentou o experimento de uma maneira um pouco diferente. Como mostrado aqui no topo, tá bom. Segura a vela na parede para que a cera não pingue sobre a mesa. As mesmas instruções, você está aqui, calculamos o tempo para medir a taxa. E você está aí, nós lhe damos um catalisador. O que aconteceu dessa vez? Desta vez, o grupo motivacional, ao vencer esmagadoramente. Porquê? Porque quando tiramos a massa da caixa, torna-se fácil e claro, certo? Risos. Então as recompensas funcionam. Para esse tipo de missão, onde existe um conjunto simples de leis e um objetivo claro, é acessado. As recompensas são inerentemente. Concentra o pensamento e determina a área de foco. Portanto, eles conseguem em muitos casos. Então, para missões como esta, foco específico, onde você vê o alvo à sua frente, e vá direto para ele. Funciona efetivamente. Mas no caso do verdadeiro quebra-cabeça de velas, você não quer ficar assim. A solução não está lá, a solução está na periferia. Você precisa olhar em volta. Esse bónus realmente determina o foco. Nossas possibilidades são limitadas. Deixe-me dizer porque isso é tão importante. Na Europa Ocidental, e em grande parte da Ásia, e na América do Norte e Austrália, os funcionários do escritório fazem menos desse tipo e trabalho mais que o outro tipo. Aquela rotina rotineira, orientada por regras e com o cérebro esquerdo, como alguns tipos de contabilidade e alguns tipos de análise financeira, e alguns tipos de programação eletrónica, tornou-se fácil de delegar. É fácil de executar automaticamente. Os programas podem fazer isso mais rápido. Os provedores de serviços em todo o mundo podem fazer isso por menos. Então, o que é realmente importante são as funções do cérebro direito. Habilidades que requerem conceitos e inovação. Pense no seu trabalho. Pense no seu trabalho. Os problemas que você enfrenta ou até problemas sobre o que estávamos falando aqui. Esse tipo de problema tem leis claras. Uma solução individual não faz. As leis são confusas. A solução, se houver, repentino e não claro. Todos nesta sala. Lida com sua própria versão do quebra-cabeça da vela. E para problemas de cera de qualquer tipo. E em qualquer campo. Essas recompensas na fórmula se você quiser. Em que construímos muitos de nossos projetos. Não está funcionando. Agora quero dizer, isso está ficando louco. E isso não é aqui está a ideia. Não é um sentimento. Tá bom, sou advogada, eu não acredito em sentimentos. Isto não é uma filosofia. Eu sou americana, eu não acredito em filosofia. Risos. Isso é um fato. Ou como dizemos na minha cidade, Washington DC. Fato verdadeiro. Risos. Aplausos. Deixe-me dar um exemplo do que quero dizer. Deixe-me coletar evidências aqui. Como não estou contando uma história, isso se mostrou um problema. A almofada do júri, aqui estão alguns sinais. Dan Early, um dos maiores economistas de hoje. Ele e 3 de seus colegas estudaram algumas alunas, EUT. Eles deram aos estudantes do MIT um monte de jogos. Isso exige inovação. E habilidades motoras e concentração. E eles deram para a assinatura deles 3 graus de bónus. Pequena recompensa, recompensa média, grande recompensa. Tá bom, se você se sair muito bem, receberá a grande recompensa e assim por diante. O que aconteceu, desde que a tarefa exija apenas habilidades mecânicas. As recompensas são motivadas conforme o esperado. Quanto maior o pagamento, maior o desempenho. Bom, mas uma tarefa requer habilidade mental, embora essencial. A recompensa maior levou a um desempenho pior. Então eles disseram:
Bem, vamos ver se existe algum viés cultural aqui. Vamos para Madurai na Índia e testá-lo. O padrão de vida é mais baixo. Em Madurai, a modesta recompensa nos padrões norte-americanos tem um impacto maior aqui. O mesmo assunto, coleção de jogos e 3 graus de bónus. O que aconteceu? Pessoas a quem a recompensa média é dada. Eles não fizeram um trabalho melhor do que aqueles que lhes deram a pequena recompensa. Mas desta vez, as pessoas que lhes deram grandes recompensas. Eles fizeram o pior desempenho de todos. Em 8 das 9 missões que estudamos em 13 experimentos, estímulos mais altos levaram a um desempenho pior. Existe algum tipo de conspiração socialista sensível a ocorrer aqui? Não faz. Estes são economistas mãe, EUT, de Carnegie Mellon, da Universidade de Chicago. Você sabe quem patrocina esta pesquisa? Federal Reserve Bank dos Estados Unidos. Essa é a experiência americana. Vamos atravessar o oceano para a London School of Economics, LSE, Escola de Economia de Londres. A escola formou 11 ganhadores do Nobel de Economia, centro de treinamento para grandes pensadores económicos, como George Soros e Friedrich Hayek. E Mike Jagger, risos. No mês passado, apenas no mês passado. Os economistas desta escola analisaram 51 estudos, em planos de bónus para aumentar o desempenho nas empresas. Foi o que os economistas disseram: achamos que estímulos financeiros pode ter um impacto negativo no desempenho geral. Existe uma contradição entre o que a ciência sabe e o que acontece no trabalho. O que me preocupa quando estamos aqui em ruínas. Colapso econômico. Que muitas organizações tomar suas decisões e suas políticas sobre talento e pessoas, com base em suposições desatualizadas e não intencionais. É enraizado no folclore mais do que na ciência. E se realmente queremos sair dessa bagunça econômica, embora realmente desejemos alto desempenho naqueles, as missões centrais do século XXI, a solução não é fazer mais coisas erradas. Como seduzir pessoas com uma cenoura mais doce, ou ameaçar-os com uma vara mais grossa. Precisamos de uma técnica totalmente nova. A boa notícia disso tudo é que os cientistas, aqueles que estudavam ciências motivacionais, nos deram esse novo método. É uma técnica construída em torno de mais automotivação. Ele é construído em torno do desejo de fazer as coisas porque é importante, porque gostamos, porque é interessante, e porque faz parte de algo importante. Como eu vejo esse sistema operacional em funcionamento? Ele gira em torno de 3 elementos: independência, engenhosidade e existência de propósito. Independência, motivação para gerenciar nossas vidas. Engenhosidade, o desejo de se tornar cada vez melhor em algo importante. A existência do fim, desejo de fazer o que fazemos, a serviço de algo maior que nós mesmos. Esses são os componentes de um sistema operacional totalmente novo, para os nossos negócios e comércio. Hoje quero falar apenas sobre independência. No século XX trouxemos a ideia de gerenciamento. A administração não emergiu da natureza. Administração como, não uma árvore. É como um aparelho de TV. Bom, inventado por alguém. E isso não significa que ele viverá para sempre. A gerência é ótima. Os conceitos tradicionais de gerenciamento são excelentes, se você quer cumprir. Mas se você deseja integrar, a autonomia funciona melhor. Deixe-me dar alguns exemplos de alguns conceitos radicais de autonomia. O que isso significa? Que você não verá muito. Mas você verá o início de algo que vale a pena acontecer. Porque o que eles querem dizer é que as pessoas recebem o suficiente. E com moderação, sim. Ponha dinheiro de lado. Então, dê às pessoas muita autonomia. Deixe-me dar alguns exemplos. Quantos de vocês já ouviram falar da Atlassian? Parece ser menos da metade. Risos. A Atlassian é uma empresa de software australiana. E eles estão fazendo algo maravilhoso. 2 vezes por ano dizendo a seus engenheiros: vá nas próximas 24 horas e faça o que quiser. Desde que não faça parte do seu conhecimento de rotina. Faça o que quiser. Assim, os engenheiros se beneficiam dessa vez inovando. Bom código ou penetração pura. Então eles dão tudo o que desenvolveram aos colegas e ao resto da empresa. Naquela reunião tempestuosa, no final do dia. E então, sendo australianos, todo mundo bebendo cerveja. Eles chamam de dias FedEx. Porquê? Porque eles têm que entregar algo em um dia. Não bonito, nada mal, grande violação de marca registrada. Mas é uma etiqueta inteligente. Risos. Naquele dia de intensa independência. Produz uma ampla gama de auxílios ao programa. Não eram. Foi tão bem sucedido que a Atlassian levou para o próximo passo. 20% do tempo. Fama aplicada no Google. Onde os engenheiros podem trabalhar e dedicar 20% do seu tempo no trabalho em qualquer coisa que eles querem.
Eles têm a independência em seu tempo, em sua missão, em sua equipe e em seu estilo. Tá bom, quantidades radicais de autonomia. E no Google, como muitos de vocês sabem, quase metade dos novos produtos em um ano típico. Raça naqueles 20% do tempo. Coisas como Gmail, Orkut e Google Notícias. Deixe-me dar um exemplo mais radical. Algo chamado ambiente de trabalho baseado em resultados. O ROWE. Criado por 2 consultores americanos. É usado em quase uma dúzia de empresas na América do Norte. No ROWE, as pessoas não têm tabelas. Eles vêm quando querem. E eles não precisam estar no escritório em um determinado momento. Nem a qualquer momento. Eles apenas têm que fazer o seu trabalho. Como e quando. Onde eles fazem é inteiramente com eles. Reuniões em tais sistemas são opcionais. Então o que acontece? Em quase todos os aumentos de produtividade de gerenciamento, o envolvimento dos funcionários também é alto. A satisfação da equipe também é alta e a perda é reduzida. Independência, domínio e propósito. Esses são os alicerces de uma nova maneira de fazer negócios. Agora, alguns podem olhar para isso e dizer: bem, o que você diz é bonito, mas perfeito. E eu digo: não, eu tenho provas. Em meados dos anos 90, a Microsoft começou um projeto de enciclopédia chamado Encarta. Eles usaram todos os catalisadores certos, todos os estímulos certos, ou seja, eles pagaram especialistas mesmo. Eles escrevem e revisam milhares de artigos. Gerentes pagos monitoraram todo o projeto, até garantirem que cumprem o orçamento e os prazos. Alguns anos depois, outra enciclopédia apareceu. Outro modelo, certo? Compartilhe apenas por diversão, ninguém recebe um centavo, euros ou ienes. Faça porque você gosta de fazer. Agora, se você for apenas 10 anos atrás, para qualquer economista, em qualquer lugar, e eu disse, eu tenho 2 sistemas diferentes para criar uma enciclopédia. Se eles competirem, qual deles terá sucesso? 10 anos atrás, você não encontraria um economista com plena consciência em lugar algum. No planeta. Ele poderia ter previsto o Wikipedia. Esse é o conflito titânico entre os 2 métodos. Muhammad Ali e Fraser lutam por motivação, certo? Este é o golpe final em Manila. Tá bom, estímulos internos versus estímulos externos. Independência, domínio e propósito. Contra cenouras e palitos, e quem ganha? Automotivação, autonomia, domínio e propósito. Relâmpago rápido, deixe-me convocá-la. Existe uma contradição entre o que a ciência sabe e o que acontece no trabalho. Aqui está o que a ciência sabe. 1. Recompensas do século XX. Esses gatilhos que pensamos serem uma parte natural do trabalho. Eles trabalham, mas estranhamente eles produzem em um ambiente muito estreito. 2. Incentivos e FIF sempre destroem a criatividade. 3. O segredo do alto desempenho. Não são os incentivos e sanções, mas são as forças subjetivas invisíveis. A motivação para fazer as coisas por si é. A motivação para fazer as coisas as torna importantes. E aqui está a melhor parte. Todos nós já sabemos disso, a ciência confirma a validade do que sabemos em nossos corações. Então, se corrigirmos esse bug, entre o que a ciência sabe e o que funciona, se trouxemos nossos motivos, a ideia de nossos motivos, para o século XXI, se formos além dessa ideologia perigosa e preguiça, para palitos e cenouras, podemos promover nossos negócios. Podemos resolver muitos desses problemas existentes. E talvez, nós podemos mudar o mundo. Eu desisti do meu caso. Aplausos.